Tu conhece o filme Se Esse Amor Desaparecesse Hoje? Esse filme de 2025, dirigido por Kim Ha-yeon, ele é um remake, né, do filme japonês que tem o mesmo título. Esse filme, no caso, passou em 2022, né, ele estreou em 2022. E na trama a gente acompanha a história da Sonyeon, né, que é essa mocinha aí da imagem. A Sonyeon que sofreu um acidente em 2025. Então ela tem uma condição que ela sofre de amnésia retrógrada, que é a incapacidade de você lembrar de coisas que aconteceram, né, antes da lesão. No caso dela, né, aí ela, né, sofreu um acidente de carro e por isso, né, ficou com essa condição. Então, isso afeta interações pessoais, afeta também a questão dos fatos, né, com uma espécie de amnésia mais severa, só não prejudica as habilidades, né? Então a sonhou todos os dias, né? Ela já acorda com aquele bilhetinho do lado da cama dela, informando para ela que ela sofreu esse acidente, que ela precisa checar sempre as agendas, o celular, o computador. E assim ela vive toda essa rotina dela. E quando a Sonho ela vive essa vida dela, né, quase que mecanizada, todo dia a mesma coisa, ela acaba conhecendo aí o Kim Jo-won, né? Kim Jo-won que é esse mocinho aí da imagem. E o Kim Jo-won ele é desafiado por uns amigos, né, a pedir a Soyun em namoro em uma certa brincadeira lá deles. E ele pede ele em namoro e por acaso o destino ela prontamente atende, né? Ela diz que quer sim namorar com ele. E aí depois ele conta tudo pra ela, né? Diz que foi apenas um desafio e tudo mais. Só que ela disse que ela quer tentar esse namoro, né? Até porque ela quer fazer algo diferente do cotidiano que ela já vive aí, aquela coisa tão mecanizada. E essa interação dos dois, né? Cada vez que eles se aproximam mais, eles vão criando mais laços aí, né? E vai mudando aí toda a rotina dos dois. E quando a gente assiste o filme, a gente lembra muito de um outro filme que fez muito sucesso, né? Que é Como Se Fosse a Primeira Vez, em que a Drew Barrymore, ela interpreta aí a Lucy, né? A Lucy que sofre de perda de memória recente. E o Adam Sandler, né? Ele interpreta o Harry, que tenta aí, quer conquistar, né? Conquistar, reconquistar a Lucy todos os dias, né? Então, assim, ele sempre faz vídeos mostrando, né, a evolução dessa conquista, dessa paquera e tudo mais. E no filme a gente vê isso, né? Essa coisa da Sonhum todos os dias ter que ir lá conferir o que foi que ela fez no dia seguinte, né? Ela que anota tudo, registra tudo com fotos, com lembretes no celular e tudo mais, né? Ela tem um ponto ali de apoio muito grande, que é a melhor amiga dela, né? Que ela sempre tá lá, né? Pra poder, se por um acaso acontecer alguma coisa, né? Porque sempre que ela dorme, né? Ela volta para aquele, né, momento que ela perdeu a memória. Então, se por um acaso acontecer algo assim, né? A amiga dela tá lá prontamente para poder dizer para ela, né? Tudo que aconteceu, explicar e tudo mais, para que ela não fique ali nervosa. E o título do filme, né, que remete muito a essa questão da perda de memória, né, da Sonhou, mas também há algo que acontece no finalzinho do filme, né, vocês vão ver aí. Vou logo dizendo que preparem os lencinhos, né, porque vocês vão se emocionar muito. É uma história muito bonitinha. A gente começa achando que vai ser aquela mesma coisa, tanto que a gente lembra logo do filme, né, quem assistiu aí esse filme, como se fosse a primeira vez, vai logo lembrar, mas vai ser bem parecido com ele. Mas não, né? O filme, na realidade, ele mostra que esse encontro, né, dos dois serviu muito para mudar aí a vida de cada um, né? A Sonhou que vivia essa vida mecanizada, né? Nada de novo, né? Tudo era a mesma coisa, ela parecia que estava vivendo aquele eterno carrossel. Acaba tendo aí mais motivos, né, para ter de alegrias e tudo mais, de tentar ver o que é que vai acontecer no outro dia. E a maneira também, né, que o Joan, ele também passa por isso, porque ele vivia uma vida com uma rotina super cansativa, né, nada de novo, né, ele morava sozinho com o pai, e não tinha muitos amigos, só a mãe, aliás, a mãe dele tinha falecido, então era aquela coisa de sempre a mesma coisa e tudo mais.
E os dois acabam aí achando, né, motivo para esperar algo a mais do futuro, né? Para esperar algo a mais daqueles dias, né? E poder ter mais esperanças aí na vida, né, no futuro deles. Eu vou contar para vocês um pouquinho do filme. O filme começa mostrando, né, a Sonhyun acordando e ela já começa, né, o dia com isso, né, esses lembretes, essas coisas que ela tem que ler, o computador tem que ler, o celular tem que olhar tudo. E aí ela vai para a escola, ela tá lá estudando, né, e ela tem a amiga dela e tudo mais, ao mesmo passo que o Kim Ji-won, né, ele também estuda na mesma escola dela. E ele é um cara muito na dele, né, ele conversa com poucas pessoas na sala de aula, né? E é aquela coisa assim bem corrida e tudo mais, não tem aquela coisa de muita amizade. E um dia, né, quando os meninos desafiam ele, porque tem um outro colega dele lá que eles estão tirando sarro e tudo mais, e aí eles falam, olha, a gente para se você for pedir aquela menina ali em namoro. E aí ele vai lá, pede ela em namoro, né? E esperando já, né, que ela dissesse que não e tudo mais, é tanto que os meninos filmam e tudo. Só que ela vai e diz que sim. E aí ele fica sem entender, né? Depois ele vai conversar com ela, fala tudo, né? Conta toda a verdade. Olha, eu fui desafiada, assim, 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 porque eles que estavam fazendo isso com meu amigo, o cara com um colega meu de sala. E eu não esperava que você fosse aceitar. Aí ela foi e falou: não, mas eu quero, porque eu quero fazer uma coisa diferente da vida. E assim eles combinam esse namoro, né? Só que ela propõe três regras, né? Ela diz para ele que eles não podem conversar muito, né? Principalmente sobre os fatos, né? Do dia anterior, até porque ela não vai conseguir lembrar, né? Ela também namora com ele, né? Sem contar lá a realidade do que ela passa e tudo mais. E ela pede que eles só conversem depois das aulas, né? E também pede que ele não se apaixone. E assim eles começam, né, a ter esse relacionamento aí fake, né? Que acaba levando eles por novos rumos, né? Eles acabam gostando muito da companhia um do outro. Ah, como eu falei, a Soyun ela mora com o pai e a mãe, mas ela também é de poucos amigos, né? E o Kim Ji-won, ele mora com o pai depois que a mãe dele faleceu. E ele também não é dessa coisa de estar com amigo, com amizade e tudo mais. Ele é um menino que tem sempre aquela mesma rotina. E essa aproximação dos dois, né, vai trazer aí muitas novidades para a vida deles, vai fazer com que eles renovem assim as esperanças, né, de uma vida que já é tão assim para os dois, né? A Yoon-soo que não tem muita esperança com essa história da falta de memória dela, né? E o Kim Ji-won com a história do cotidiano dele, né? Que ele não via muito assim, essa coisa de se apegar a outra pessoa que não fosse o pai dele, que ele já estava acostumado, né, a ter ali no seu dia a dia. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.